Boa noite, irmãos e irmãs. A messe é grande, mas poucos são os operários. Por isso, Jesus nos chama a nos unirmos a Ele na missão, como povo reconciliado por Cristo e disposto a guardar a aliança feita com Deus. Celebremos nosso compromisso com o Reino, o projeto amoroso do Pai, que deseja uma sociedade curada dos males que degradam a vida humana. 101. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, o caminho nunca visto nem guia. Sou chamada a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Põe a minha confiança no Senhor, a esperança sou chamada, sou sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. que a
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, na comunhão do Espírito Santo, e por intercessão de Nossa Senhora da Libertação, Ele esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje vamos ouvir no Evangelho que Jesus chama os 12 discípulos para formar o seu grupo missionário. E todos eles dizem sim ao reino de Deus, ao projeto de Deus, projeto de amor, de salvação e de misericórdia. Pelas vezes em que nós, muitas vezes, não acolhemos o pedido, o chamado de Jesus, de seguirmos a Ele, de deixarmos os nossos afazeres, irmos ao encontro dos mais necessitados e necessitadas, peçamos a Ele o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço a Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, as nossas fragilidades humanas e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor, agradecendo ao Senhor pelas maravilhas que Ele realiza na nossa vida. Glória a Deus nas alturas, é o campo das criaturas, rios e matas se alegram, teus povos mas te esperam. Mas vai o povo sofrido, oprimido do oprimido, a terra não é partida, clama por tua justiça. Glória, glória, glória te damos, Senhor. Glória, venha seu reino de amor. Glória a Jesus, nosso guia, Filho da Virgem Maria, veio por meio dos pobres, pra carregar nossas dores. Filho do Altíssimo Deus, o mais nos padeceu, venceu a morte e a dor, pra nos dar força e valor. Glória, glória, glória te damos, Senhor. Glória, glória, venha o seu reino de amor. Glória ao Espírito Santo, que nos consola no pranto, que orienta a igreja, pelo Padre da seja, que deu coragem a Pedro e aos santos seus companheiros, e hoje junta esse povo pra buscar um mundo novo. Glória, glória, glória te damos, Senhor. Glória, glória, venha o reino de amor. Oremos. Ó Deus, força daqueles e daquelas que esperam em vós,
sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo povo já viu o mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo povo já viu o mundo novo. A semente da palavra se espalhou, caiu no coração do lavador. Pela favela a semente germinou e na colheita vai ter festa, meu Senhor. Pela favela a semente germinou e na colheita vai ter festa, meu Senhor. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo o povo já viu o mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo o povo já viu o mundo novo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou as suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz os egípcios e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxes a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e como uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilantes. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Ele mesmo nos fez e somos seus. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Somos povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Somos povo e o rebanho do Senhor. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No tempo marcado, dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer.
Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, e por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores e trabalhadoras para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas, o Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste 11º domingo do tempo comum, a liturgia nos ajuda a compreender a totalidade do mistério e do ministério de Jesus, do seu projeto de amor e de salvação para toda a humanidade. E nos vale recordar que Jesus, escolhendo os seus companheiros, os seus discípulos, Jesus chama a cada um e cada uma de nós também hoje a assumir este mesmo compromisso
que os discípulos assumiram quando Jesus os convidou para o seguimento. 3 palavras devem orientar a nossa liturgia de hoje. A aliança, primeira leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo, do Antigo Testamento, o início da Bíblia, esta aliança que Deus fez, continua fazendo com a humanidade. A segunda leitura, a reconciliação que Paulo nos apresenta, que Deus já nos deu essa justificação como filhos e filhas amados e amadas por Deus, a sua doação. E no Evangelho ouvimos o chamado. Chamado significa chamar e precisa de uma resposta. Quem chama, quem convida, quer uma resposta. E a resposta é sim ou não. Ou a gente aceita ou a gente não aceita. Ou a gente é batizado ou a gente não é. Ou a gente se diz católico ou a gente não é. A primeira leitura do livro do Êxodo fala-nos do diálogo que Moisés teve com Deus. E neste diálogo uma aliança é feita. Moisés fala com Deus, apresentando o seu povo, o povo de Israel. E é este mesmo povo que Deus escolheu, esta pequena porção do povo de Deus, mas que representa-nos e representa toda a humanidade. Este pequeno povo de Israel, que se expandiu, que levou, que anunciou a experiência da salvação de Deus, e que experimentou a saída da escravidão, e que chegou até nós, pela experiência de homens e mulheres que fizeram com este Deus de amor e de misericórdia, e que depois nós ficamos sabendo pela palavra de Deus escrita e pelo testemunho do próprio Jesus, a sua entrega na cruz, por amor a todos e todas. O salmista nos recorda muito bem: nós somos o seu povo e seu rebanho. Ao mesmo tempo que nós somos rebanho, nós também somos pastores e pastoras, porque nós cuidamos uns dos outros, e é este o nosso compromisso, é esse o chamado que Deus faz a cada um e a cada uma de nós. E aí tem o chamado, tem o ministério específico de cada um e de cada uma na comunidade. Um é chamado a cantar, o outro a servir na palavra de Deus, o outro é chamado no ministério de leitor, de acólito, tantos outros serviços, na catequese, no dízimo, para ser um agente de pastoral, aquele que conduz a vida da comunidade, a pastoral da comunidade. Este é o nosso compromisso, de cuidar uns dos outros, ao mesmo tempo sendo ovelhas, ao mesmo tempo sendo pastores e pastoras. Não é assim que acontece nas nossas famílias? O pai e a mãe, convidado, chamado, e é confiado os filhos para que eles cuidem. São pastores e pastoras nas famílias, também na comunidade, na sociedade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está dizendo que já fomos justificados por Deus na entrega de Jesus, e que não precisa mais a gente fazer sacrifícios, não precisamos mais a gente se colocar e bater no peito dizendo: coitadinho, um pecador. Sim, somos, é a nossa fragilidade humana, mas não ficarmos de cabeça baixa, sofrendo os nossos pecados, sofrendo as nossas fragilidades. Deus nos dá essa oportunidade de reconhecermos como um Pai bondoso e misericordioso, ao ponto de carregar cada um e cada uma, assim como uma águia. É Deus, este Pai amoroso e misericordioso. Pois bem,
A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Mas Jesus já se entregou, já se doou, já se sacrificou por todos e todas. Nos resta, queridos irmãos e irmãs, reconhecer essa bondade de Deus. E sendo já justificados por Ele, por esta entrega de Jesus, por amor à humanidade, resta-nos também nós fazermos hoje uma aliança com Deus. Qual é a aliança que eu preciso fazer com Deus, para que eu possa me aproximar cada vez mais dEle? Recordando o diálogo que Moisés teve com Deus no Monte Sinai, e esta aliança que Deus fez com o seu povo, o povo de Israel, que somos nós, a aliança da salvação, da tranquilidade, da harmonia no nosso coração. Qual a aliança que nós precisamos fazer hoje com Deus? E que Deus, Ele propõe sempre uma aliança conosco. Resta-nos acompanhar e fazer com que a sua palavra, o seu exemplo, o seu testemunho seja vivenciado por nós na comunidade, na família, na sociedade. O Evangelho de Mateus que nós ouvimos hoje, o capítulo 9, dos versículos 36 e 10, nos coloca a perspectiva do chamado. E esse chamado, cada um e cada uma de nós devemos compreender este chamado como um grande compromisso de Deus, nosso também para com a humanidade. E cada um, cada uma recebe um chamado. O primeiro chamado é o chamado à vida. E o que eu vou fazer com a minha vida é responsabilidade minha e responsabilidade também do outro que está próximo de mim. É responsabilidade nossa de nos colocarmos diante de Deus e perguntar para Ele: o que eu devo fazer, Senhor? E se entregar a Ele, e Ele vai apontando os caminhos. E Ele vai apontando os caminhos desde a nossa concepção, da nossa criação, da nossa família. Prestando bem atenção em algumas famílias, as crianças elas vão crescendo e elas vão aprendendo aquilo que a família vai ensinando. Se não tem quem ensine, se elas não têm com quem aprender, não vão aprender na família, elas vão aprender fora. E muitas vezes não aprendem muita coisa que preste não. E se aprender, mas a família fez o seu papel de pastor e de pastora, de rebanho, que tem um pastor que conduz, uma pastora que aponta os caminhos. As ovelhas perdidas da casa de Israel são aqueles e aquelas que não conhecem o caminho de Deus. Hoje em casa de manhã, quando eu estava ali preparando um café, 3 visitas, 3 mulheres evangélicas. Vamos ler a palavra de Deus para o Senhor no celular. Vamos, e eu vou escutar. A água pode secar lá no fogo. Escuta. E a palavra que uma delas leu foi de João. A verdade vos libertará. Somente a verdade. E essa verdade, ela nos liberta quando nós fazemos com que esta verdade, ela nos oriente, mediante a palavra de Deus, mas não a nossa verdade, não a nossa palavra, mas a palavra, a verdade de Deus, porque eu posso muito bem dizer que é verdade, até baseado na palavra de Deus, mas não é para libertar o irmão, a irmã, é para aprisioná-lo. Eu conto uma verdade, e eu justifico ela com a lei, com a palavra de Deus, mas quando não é para libertar, tranquilizar, harmonizar o coração do irmão, da irmã, essa palavra não serve, não é verdade. Ela deixa de ser verdade porque ela está aprisionando, ela está manipulando o sentido da palavra. A palavra de Deus quer nos orientar, ela quer nos tranquilizar, nos harmonizar. E o chamado de Jesus aos discípulos, interessante é
a gente compreender que Jesus, chamando os 12, entre eles, deixa bem claro Mateus, Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Mas outros discípulos também que caminharam com Jesus, também traíram Jesus. Pedro, a gente ouviu que Pedro negou Jesus por três vezes. Parece muitas vezes nós também, que não ouvimos a palavra de Deus e que muitas vezes nos desviamos desta palavra e muitas vezes com os nossos gestos a gente também está negando Jesus a outras pessoas. Quando nós não levamos a outras pessoas esta palavra, este conforto. Pedro assumiu o ministério maior de ser aquele que representava todos os outros discípulos e discípulas de Jesus. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele confia, Jesus confia em cada um e cada uma de nós o ministério. Precisa a gente assumir, precisa a gente colocar em prática o mandato de Cristo que Ele nos deu. E para colocar em prática, precisa a gente descobrir onde e como a gente colocar em prática. E Ele cita todos os nomes, para dizer que Ele chama cada um e cada uma pelo nome, porque Ele conhece e Ele confia. E são homens frágeis, simples, pescadores, analfabetos, mas Jesus confiou a eles. E Jesus confia também a nós, frágeis, pecadores e pecadoras. Ele hoje também continua nos chamando, convidando. Hoje poderíamos fazer uma longa reflexão sobre o chamado à vocação, mas queremos refletir a nossa vida, o chamado que Jesus fez e faz a cada um e a cada uma de nós, e o compromisso que nós devemos assumir. Vamos, durante esta semana de trabalho, muitas vezes cheio, corriqueiro, mas refletir na nossa família, no nosso trabalho, qual é o propósito de Deus para a minha vida, qual é esse ministério, este serviço que Ele quer que eu assuma, no meu trabalho, na minha família, na comunidade, na sociedade, no atendimento aos irmãos e irmãs, na paciência que muitas vezes nos falta, na solidariedade de ajudar um irmão ou irmã que mais precisa. Talvez aí a gente vai descobrindo o nosso compromisso de ser batizados e de batizadas quando eu começar a abrir o meu coração e acolher melhor as pessoas e servir melhor, mesmo que eu seja bem pago para isso, mas servir bem é um compromisso nosso. Que Jesus continue chamando homens e mulheres para a messe, e que precisa, a messe é grande, poucos são os trabalhadores e trabalhadoras. Rezar pelas vocações, rezar pelas famílias é o nosso compromisso de cristão, de cristã. Que Nossa Senhora da Libertação nos ajude a compreender qual era o nosso chamado, o nosso compromisso de batizados e de batizadas, e que a gente possa assumir este compromisso e colocá-lo em prática a exemplo de Jesus, o nosso Mestre, nosso Senhor, aquele que se entregou por amor a toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creia em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo.
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na condição de povo escolhido por Deus, confiantes nos dirigimos a Ele, em nome de Jesus, seu Filho, nosso irmão, dizendo: venha a nós o vosso reino, Senhor. Venha a nós ao vosso reino, Senhor. Vós, Senhor, convidais a Igreja a ouvir vossa voz e guardar vossa aliança. Tornai-a sempre mais atenta aos vossos apelos e fiel aos ensinamentos do vosso Filho. Nós os pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Vós levastes vosso povo sobre asas de águia. Assiste com vossa providência o Papa, os bispos, presbíteros e diáconos e ajudai-os a assumir a sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja. Nós os pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. No envio dos apóstolos, vós revelastes que sois a fonte de todo poder gerador de vida. Inspirai aos nossos governantes verdadeiro compromisso com as pessoas mais fragilizadas. Nós os pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. A messe é grande e poucos são os operários. Continuai a chamar pessoas generosas que, dotadas de muito amor por vós e por vosso povo, se dediquem ao anúncio do vosso reino. Nós os pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Somos vosso povo e vosso rebanho. Acolhei nossa prece silenciosa. Nós os pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Enviai, ó Deus, a vossa messe operários dispostos a caminhar sinodalmente para que em todo lugar o vosso nome seja conhecido e santificado por Cristo nosso Senhor. Amém. (310) Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Por
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Amoroso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo amoroso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice da nova aliança, o cálice e o sangue da nova aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
de todos e de todas. Fazei isto em memória de mim. Não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos e dignas de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Adriano, todos os ministros, os catequistas, animadores e animadoras das comunidades, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, os nossos familiares, parentes e amigos. Falecimento de Wilma Rosa, Paulo Henrique, tantos outros companheiros e companheiras. Acolheis junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Nossa Senhora da Libertação, nossa padroeira, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai todo amoroso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor ressuscitado esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio, a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos conduza até a vida eterna. Amém. 451. Há um
na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar os perigos de profetizar. Um barco esquecido da praia, 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 já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Às vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, de voltaram vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, se acende uma luz. É preciso pescar diferente, e o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar os perigos de profetizar. Um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. É o barco dos sonhos, mas eu nunca deixei de sonhar. Às vezes enfrentei o perigo, meu barco de sonho. Jesus Cristo, eu não lembro Jesus a remar. De repente me deu uma luz, eu entrei a Jesus. É preciso pescar diferente, o povo já sente que o tempo chegou. E partiram pra onde ele quis, veio com mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. As crianças façam uma fila para pegar o pão.
suor dos meus irmãos, pão do tempo e da eternidade, pão da paz e pão da religião, pão de Deus e pão dos homens, corpo e sangue do mais santo dos irmãos. Pão dos anjos, pão dos homens, pão daquele que procura Deus, esmagado, repartido, fruto da justiça de um irmão, pão do amor e pão da igualdade, da justiça e da libertação, pão de Deus e pão dos homens, corpo e sangue do mais puro dos irmãos, corpo e sangue do mais puro dos irmãos. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigure a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Página 305 do nosso livrinho de canto, o número 12. Vamos rezar pelas vocações. Amém, aleluia. Senhor da messe, pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê a sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece o que quer dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Libertação. Alguém nos visitando pela primeira vez? Aniversariantes? Olha lá, muito bem, bem-vinda. Pode vir até aqui na frente e se apresentar. Mais alguém pela primeira vez? Todos de casa, muito bem. Boa noite. Boa noite a todos.
Eu sou de Chapadão do Céu, Goiás. Aí eu vim para cuidar da minha nora, que a mãe dela teve falecimento quarta-feira. E como ela não poderia vir, eu que sou sogra, falei, então eu irei cuidar dela e do bebê que está vindo, que é o nosso primeiro neto. Infelizmente ela não pôde, por uma doença terminal. Então eu vou ficar por aqui uns 2 meses quase, né? Cuidando agora antes e depois da dieta dela, se Deus quiser, né? Até tudo ficar bem e melhorar. E eu estou muito feliz por estar aqui, né? Vindo à missa e ouvindo a palavra com vocês, a comunidade de Porto Alegre. Eu já vim aqui há 2 anos atrás e agora estou retornando novamente, né? Que meu filho veio para cá e trabalha na Unigel, no armazém ali que tem, acho que 1,5 km daqui, como gerente. E lá também trabalhamos, meu marido é aposentado, eu sou professora também aposentada, ele trabalha como caseiro e moramos na Unigel Coto. E a filha também trabalha na mesma empresa que é a Unigel. Ela é agrônoma e moramos em Chapadão, mas eu era de São Paulo, toda a vida. Morei em São Paulo 34 anos, né? E trabalhei também na educação e graças a Deus estou aposentada, então agora posso sair, vir, né? E estar aqui com vocês para mim é um grande presente, tá? Eu gosto muito de estar na igreja e recebendo a palavra de Jesus. Muito obrigado. Aniversariantes desses dias, 8 dias antes ou 8 dias depois, olha só, muito bem. Mais aniversariantes? Muito bem, os 3, nossa, que alegria. A festa em casa é grande, hein? Muito bem. Muito bem. Vamos lá, os parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com imensa alegria suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os aniversariantes! Viva! E viva Jesus Cristo! Viva! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Libertação, desça sobre vós, os vossos familiares, parentes e amigos, a bênção de Deus todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força e esperança. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham a todos uma abençoada semana. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe grande e a ceifar. O Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora. Eu estarei até o fim, contigo está na hora. O Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Teu irmão abre a porta e vem bater, não vai fechar teu coração. Teu irmão ao teu lado vem sofrer, vai logo socorrer. Vai trabalhar